Você não vai acreditar no que aconteceu quando um simples entregador de comida entrou na reunião de diretoria e, na frente de todo mundo, pediu o microfone. Os executivos que riam dele segundos antes ficaram paralisados, porque ele não era quem parecia. O presidente do conselho engoliu seco quando o entregador tirou o boné, olhou para a mesa e disse: "Boa tarde. Eu sou o Henrique Azevedo, fundador da Azevedo Pay." Um silêncio pesado caiu, como se o ar tivesse acabado. O diretor comercial, Marcos, tentou rir. "Isso é alguma pegadinha?" O entregador respondeu calmo: "É uma auditoria humana, e vocês passaram vergonha." Naquele momento, algo inesperado aconteceu. A tela do auditório acendeu com vídeos. Corte seco para 2 semanas antes, numa manhã nublada, com o trânsito travado e uma cidade correndo sem olhar para ninguém. A Azevedo Pay brilhava num prédio gigante de vidro, e lá dentro todos pareciam ter pressa, menos quem limpava a bagunça dos outros. Henrique Azevedo acordou antes do sol. Mesmo bilionário, ele mantinha um hábito antigo: café forte e silêncio. Ele olhou uma foto amassada na mesa, do pai sorrindo com um uniforme simples, e pensou: se eu esquecer de onde vim, eu me perco. No quarto ao lado, Dona Lúcia, mãe de Henrique, tossiu fraco. Ele correu e perguntou: "Mãe, tá tudo bem?" Ela tentou disfarçar: "É só cansaço, filho. Vai trabalhar." Henrique segurou a mão dela e decidiu por dentro: "Eu vou consertar minha empresa." Henrique era dono da Azevedo Pay, um império de pagamentos e logística. Mas nos últimos meses, o que chegava até ele eram mensagens anônimas, humilhações, assédio, desprezo com terceirizados e até desvio de verba. Ele leu uma frase e sentiu o estômago virar: "Aqui tratam gente como lixo." Na empresa, Ana Ribeiro, gerente de compliance, era uma das poucas que ainda defendiam respeito. Ela avisava, registrava, insistia. Mas o trio do topo ria: Marcos, comercial; Paula, operações; e Bruno, financeiro. Eles chamavam Ana de certinha chata. Do outro lado da cidade, Pedro Lima, entregador por aplicativo, prendia a mochila nas costas. Ele sustentava a irmã mais nova, Bia, e economizava para o curso técnico. Antes de sair, a irmã perguntou: "Você volta cedo?" Pedro sorriu cansado: "Volto com orgulho e comida." O mundo normal era assim: executivos de crachá caro subindo em elevador privativo e gente como Pedro esperando na recepção, tratado como interrupção. O problema é que Henrique começou a suspeitar que sua empresa estava virando exatamente isso. Henrique ligou para Ana: "Quero ver a verdade, sem filtro." Ana hesitou: "O senhor vai se expor?" Ele respondeu: "Eu prefiro me expor do que continuar cego." Mas o que ela não sabia era que ele já tinha decidido o disfarce. Naquela noite, Henrique abriu uma caixa velha do armário. Dentro, um boné surrado, uma jaqueta simples e um crachá sem foto, de quando ele fazia bicos. Ele olhou no espelho e murmurou: "Se me respeitarem só quando sou Henrique, então não me respeitam." 2 dias depois, Henrique entrou na Azevedo Pay pela portaria de serviços, com uma mochila térmica e um aplicativo falso criado pelo TI a pedido dele. No sistema ele era Hélio, entregador temporário de uma cozinha parceira. Segurança. Carlos viu e apontou: "Recepção de encomendas é ali." Henrique agradeceu: "Valeu, Carlos." O segurança estranhou a educação. Quase ninguém agradecia a ele. E quando Henrique passou pela catraca, viu o primeiro sinal: uma placa escrita: "Entregadores, aguardem calados." Aquilo bateu como tapa. Na recepção, uma moça perguntou: "Entrega para quem?" Henrique respondeu: "Marcos Vieira, diretoria comercial." A moça fez cara de nojo e falou baixo: "Esses caras..." Henrique pensou: então até aqui já normalizaram. Ele esperou sentado no canto.
Um entregador de verdade, Pedro, entrou logo depois com 2 sacolas. Pedro perguntou educado: "É aqui que deixa?" A recepcionista apontou sem olhar. Henrique observou Pedro e sentiu um aperto, como se estivesse vendo seu passado andando. Paula, diretora de operações, apareceu apressada. Bateu o olho nas mochilas e reclamou: "De novo isso aqui na entrada fede comida, Ed." Pedro levantou: "Moça, é pro andar 20. Paula cortou: "Moça não. Diretora. E você espera, entendeu?" Pedro engoliu seco: "Sim, senhora." Henrique segurou a vontade de interferir. Ele precisava ver até onde ia. E quando ele pensou que tinha vencido a ansiedade, Paula pegou a sacola de Pedro e chacoalhou. "Tá faltando um item. Vocês nunca acertam." Pedro abriu o comprovante. "Aqui tá tudo, dona diretora." Paula jogou o papel de volta. "Some da minha frente." Pedro foi para o canto, vermelho de vergonha. Henrique guardou mentalmente. Primeira humilhação registrada. Marcos desceu do elevador rindo ao telefone. Quando viu Henrique e Pedro, fez uma piada para o colega. "Olha aí, o buffet chegou." Desligou e falou alto: "Deixa no chão mesmo, tá? Entregador não precisa subir." A recepção riu sem graça. Henrique respondeu com calma: "É comida pro senhor. Eu posso entregar na mão." Marcos aproximou o rosto e zombou: "Você tem cara de quem nem sabe ler o andar. Só obedece." Henrique sentiu o sangue ferver, mas controlou. A experiência estava só começando. Pedro tentou ajudar. "Moço, eu posso levar a sua também, para acabar logo." Marcos apontou o dedo. Ninguém pediu sua opinião. Pedro recuou. Henrique olhou para ele e pensou: "Esse menino merece respeito, não esse circo." Naquele dia, Henrique passou por 3 andares levando entregas e observando. Em cada porta, uma regra não escrita. Quem tinha crachá valia, quem tinha mochila atrapalhava. Ele viu gente chutando caixa no corredor e dizendo: "Limpa aí, delivery." No fim da tarde, Ana chamou Henrique de lado, fingindo não conhecê-lo. "Tá vendo?" Ele respondeu baixinho. "Mais do que eu queria." Ana respirou fundo. "Eu tentei denunciar internamente. Eles enterram." Mas o que ela não sabia era que Henrique já estava gravando tudo. No dia seguinte, Henrique voltou como entregador. Dessa vez levou um pedido para a sala de Paula. A secretária avisou: "Ela odeia interrupção." Henrique bateu mesmo assim. Paula abriu irritada: "Você não sabe ler, não? Entra e some." Henrique entrou e viu um quadro com valores da empresa: respeito, integridade, humildade. Paula riu ao notar o olhar dele. "Bonito, né? É marketing." Depois empurrou um copo vazio. "Já que tá aqui, pega água. Vai." Henrique ficou parado um segundo. "Eu sou entregador, não assistente." Paula aproximou e sussurrou venenosa: "Aqui dentro, quem tem mochila faz o que eu mando." Ela abriu a porta e falou alto: "E limpa a sujeira que você fez no tapete." Henrique olhou o tapete. Não havia nada. Mesmo assim, Paula chamou 2 pessoas que passavam e disse: "Olhem como esses caras são porcos." Um riso atravessou o corredor. Henrique abaixou e fingiu limpar o nada, registrando a cena por dentro e por fora. Mas isso foi só o começo, porque o alvo principal ainda nem tinha mostrado o pior lado. Bruno, diretor financeiro, era conhecido por cortar custos sem dó. Ele apareceu no refeitório e viu Pedro tentando beber água. "Entrega não pode usar copo daqui, vai lá fora." Pedro explicou: "Eu só queria água, senhor." Bruno sorriu frio. "Senhor é seu pai, eu sou o diretor, e você é ruído." Pedro ficou sem reação. Henrique deu um passo à frente. "Dá água para ele, é humano." Bruno olhou de cima a baixo. "E você é o quê? Um herói de mochila?" Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma funcionária do RH, Juliana, ouviu e baixou os olhos constrangida. Ela parecia querer dizer algo,
mas ficou quieta. Henrique notou. Ela sabe mais, pensou. No caminho de volta, Henrique viu Pedro sentado na calçada, comendo um salgado barato. Henrique sentou ao lado. Dia pesado? Pedro riu sem humor. Todo dia é pesado. O pior é quando te tratam como se você não existisse. Henrique perguntou: por que você aguenta? Pedro olhou para o céu. Por causa da minha irmã. Ela depende de mim. Henrique sentiu um nó na garganta e lembrou de Dona Lúcia tossindo em casa. Família era um motor silencioso que ninguém via. Flashback curto. Henrique, aos 18, também entregava comida à noite. Um cliente rico jogou moedas na escada e disse: pega aí, entregador. Henrique pegou, mas o pai, seu João, falou firme: não aceita esmola com humilhação, aceita trabalho com honra. O pai completou: filho, quando você crescer, não vire o que te feriu. Henrique guardou aquilo como tatuagem na alma. Voltando ao presente, olhando Pedro, ele pensou: eu falhei. Deixei meus executivos virarem o que me feriu. Na segunda semana, Marcos planejou um evento com clientes VIP. Ele mandou um e-mail interno. Entrega de almoço só até às 11, depois barrar. O problema é que o evento era até às 15. Ou seja, os entregadores ficariam presos do lado de fora, no sol, esperando. Pedro chegou às 12 com um pedido enorme. A segurança barrou. Pedro implorou: vai esfriar, é caro. Marcos apareceu e falou alto: que se dane, você devia arrumar um emprego de verdade. As pessoas riram. Pedro mordeu a própria língua para não chorar. Henrique interveio, mas como entregador. Marcos, deixa ele subir, é seu pedido. Marcos virou o rosto. Você tá me dando ordem? Henrique respondeu calmo: tô te lembrando que é comida. Marcos aproximou e empurrou a mochila de Henrique, derrubando tudo. A comida espalhou no chão brilhante do hall. Marcos abriu os braços. Olha aí, bagunça, limpa. Pedro se abaixou para ajudar. Marcos chutou uma embalagem para longe. Nem encosta. Você suja mais. Pedro ficou tremendo, humilhado diante de todos. Mas o que Marcos não sabia era que a câmera no crachá de Hélio pegou o empurrão, o chute e a ordem de limpeza. Henrique respirou fundo e começou a juntar as embalagens, sentindo a vergonha que tantos sentiam todo dia ali. Ana apareceu e viu a cena. Ela se aproximou de Henrique e sussurrou: isso já passou do limite. Henrique respondeu: eu preciso que você confie no meu tempo. Ana olhou sério. Seu tempo pode custar a saúde de alguém. Essa frase ficou martelando. No fim do expediente, Pedro recebeu uma notificação no app: denúncia de comportamento inadequado. Conta em análise. Ele entrou em pânico. Eu não fiz nada. Henrique viu. Quem denunciou? Pedro apontou com os olhos. Marcos, de longe, sorria como quem caça. Pedro foi ao banheiro e vomitou de nervoso. Depois sentou num degrau, cabeça entre as mãos. Se eu perder a conta, acabou. Henrique se aproximou e ofereceu um lenço. Pedro falou baixo: eu sou só um número para eles. E quando Pedro pensou que tinha perdido tudo, Juliana do RH apareceu no corredor, olhando para os lados. Ela se ajoelhou perto dele. Eu vi o que fizeram. Eu sinto muito. Pedro perguntou: você pode ajudar? Juliana tremia. Se eu falar, eles me destroem. Henrique ouviu e guardou. Juliana tinha medo, mas também consciência. Ele perguntou: por que você não denuncia? Juliana engoliu seco. Porque o canal é controlado pelo Bruno. As denúncias somem. Essa informação era uma bomba. Henrique foi para casa naquela noite e encontrou Dona Lúcia sentada, mais fraca. Ela segurou o rosto dele. Filho, você tá diferente. Tá carregando o mundo. Henrique respondeu: mãe, eu tô vendo coisa feia na empresa. Ela disse simples: então limpa, mas limpa direito. Subtrama familiar apertou.
O médico ligou confirmando que Dona Lúcia precisava de um tratamento caro e rápido. Henrique podia pagar, mas o tempo dela não comprava. Ele pensou: se minha mãe partir e eu tiver sido covarde, eu não me perdoo. No dia seguinte, Henrique voltou à empresa e viu Paula fazendo uma brincadeira com a equipe terceirizada. Ela colocou uma caixa no chão e disse: quem pegar primeiro ganha sobremesa. Dentro havia apenas guardanapos usados. Alguns riram, outros abaixaram a cabeça. Pedro estava ali, porque a empresa tinha um contrato com um app parceiro. Paula olhou Pedro e disse: você também vai, faz a gente rir. Pedro falou: eu não sou palhaço. Paula levantou a sobrancelha. Então você é desempregado. Pedro ficou pálido. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Ana entrou e viu tudo. Ela falou firme: Paula, isso é assédio. Paula riu. Ai, chegou a Madre Teresa. Ana retrucou: chegou a lei. Paula deu um passo ameaçador. Você não manda em mim. Ana saiu, mas olhou para Henrique com um aviso silencioso. Agora. Henrique sentiu que o tempo estava acabando. A humilhação tinha virado espetáculo. E Pedro era quem pagava com a própria sobrevivência. Ponto de virada. Pedro recebeu mensagem do app. Conta desativada por denúncia. Ele congelou. O chão sumiu. Ele saiu correndo, tentou falar com o suporte e ninguém respondeu. Sentou na escada de emergência e chorou baixinho, como quem tenta não existir. Henrique encontrou Pedro ali. Pedro disse: acabou. Eu vou voltar para casa e dizer para minha irmã que a gente vai passar aperto. Henrique sentiu a garganta fechar. Por um segundo ele quase revelou tudo ali mesmo, mas segurou, porque precisava derrubar a raiz. Pedro levantou, derrotado. Eu não vou mais aceitar isso, ele disse, mais para si do que para alguém. Henrique olhou firme. Então não aceita, mas não luta sozinho. Pedro riu amargo. E você vai fazer o quê? Entregar coragem junto com Marmita? Henrique respirou. Eu vou fazer eles ouvirem. Do jeito certo. Pedro virou o rosto. Eu só queria respeito. Henrique respondeu. Respeito e justiça. Os dois. Mas o que Pedro não sabia era que aquele entregador tinha poder real para mudar tudo. Henrique procurou Juliana no RH. Ela estava tremendo, mexendo em planilhas. Henrique falou baixo. Eu sei que o canal de denúncias é controlado. Você vai me ajudar? Juliana arregalou os olhos. Quem é você? Henrique respondeu. Alguém que pode te proteger. Juliana hesitou. Henrique completou. Se você fizer a coisa certa, ninguém encosta em você. Ela respirou fundo. Eu topo, mas quero tudo por escrito. Henrique assentiu. Vai ter. Naquele momento, a engrenagem começou a virar. Escalada parte 2. Henrique acionou uma auditoria externa, mas em sigilo. Pediu ao TI para espelhar e-mails e autorizações financeiras de Bruno, Paula e Marcos. Ana ajudou a mapear denúncias antigas, sumidas. O plano era simples. Juntar prova e expor no lugar mais dolorido. Enquanto isso, Marcos planejava uma reunião com investidores e anunciou: na sexta, ninguém atrapalha. Nem entrega, nem terceirizado, nem mendigo. Ele falou isso em voz alta no corredor. Henrique ouviu e gravou. Marcos completou. Quem eu ver, eu mando embora. Paula decidiu otimizar custo e cortou o contrato de água filtrada da área dos terceirizados. Eles trazem de casa, ela disse, rindo. 2 funcionários ficaram tontos no calor. Ana tentou intervir, mas Paula respondeu. Você quer pagar do seu bolso? Bruno, por arrogância, começou a assinar reembolsos falsos sem nem conferir. Ele se sentia intocável. Eu controlo os números, eu controlo tudo, ele disse numa ligação. Mas o que ele não sabia era que a auditoria já tinha rastreado as contas de destino. Subtrama de Pedro cresceu. Sem a conta ativa, ele tentou bicos na rua.
Voltou para casa com pouco dinheiro e viu a irmã Bia estudando com fome escondida. Ela disse: "Eu já comi, Pedro." A barriga dela roncou e ele entendeu a mentira. Pedro saiu de casa de novo e quase aceitou um trabalho suspeito: entregar uma mochila sem perguntar o que tinha. Ele parou, lembrando do olhar da irmã. Não, eu não vou virar o que eu odeio. Ele sentou na calçada e chorou de raiva. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Henrique apareceu sem o disfarce completo, mas ainda simples. Ele entregou um envelope. "Aqui tem um adiantamento de um serviço temporário. Você vai trabalhar comigo amanhã." Pedro desconfiou. "Com você? Quem é você?" Henrique respondeu só: "Alguém que também já passou fome." Pedro aceitou porque não tinha escolha. E por trás, Ana preparava a reunião de diretoria, onde o conselho estaria presente. Seria a arena perfeita. Flashback curto. Henrique no hospital, jovem, segurando a mão do pai doente. Seu João disse fraco: "Promete que sua empresa vai ser casa de gente humilde também." Henrique respondeu chorando: "Eu prometo." O pai sorriu e fechou os olhos como quem confia. Voltando ao presente, Henrique olhou o prédio da Azevedo pai e pensou: "Eu quebrei a promessa." Ele respirou e decidiu: "Hoje eu conserto, mesmo que doa." E quando ele pensou que estava pronto, recebeu uma mensagem. Marcos descobriu algo. Juliana avisou Ana: "Marcos está desconfiado do entregador que faz perguntas." Ana correu até Henrique: "Cuidado, eles podem te expor do jeito errado." Henrique respondeu: "Se me exporem, melhor. Só acelera." Mas por dentro, ele sabia. Precisava controlar o momento. Marcos armou uma armadilha. Mandou chamar Hélio para uma sala e disse: "Assina aqui, dizendo que você derrubou comida de propósito e causou prejuízo." Henrique olhou o papel. "Eu não vou assinar mentira." Marcos sorriu: "Então eu chamo a polícia e digo que você roubou." Henrique encarou: "Você faria isso?" Marcos respondeu: "Eu faço qualquer coisa para proteger minha cadeira." Henrique pegou o papel, rasgou no meio e deixou cair. Marcos ficou vermelho: "Você tá morto." Henrique saiu calmo, mas gravou cada palavra. Paula, sem saber do plano, decidiu fazer vistoria nas mochilas dos entregadores na entrada. Ela disse: "Quero ver se não estão roubando." Pedro, que estava com Henrique, foi obrigado a abrir a mochila térmica vazia. Paula fez cara de nojo: "Até sua pobreza me irrita." Pedro fechou os olhos, respirou e falou: "A senhora não tem vergonha?" Paula riu: "Vergonha é nascer assim." Pedro levantou a cabeça: "Vergonha é tratar gente assim." Paula levantou a mão como se fosse bater, mas parou ao ver Ana chegando. Ana falou alto: "Encosta nele e eu chamo a polícia. Agora." Paula baixou a mão, mas sussurrou: "Você vai cair junto." Ana respondeu: "Eu prefiro cair do lado certo." Mas o que Paula não sabia era que Ana já tinha a autorização do conselho para agir. Chegou o dia da reunião de diretoria. Marcos, Paula e Bruno entraram confiantes, cheios de pose. A pauta era crescimento e imagem. Eles queriam bônus, mais poder, mais corte de custo. Bruno até brincou: "Depois disso eu compro um barco." No corredor do auditório, Henrique apareceu vestido de entregador, com uma mochila e uma sacola. Marcos viu e soltou uma risada alta: "Olha quem veio, o mascote." Paula completou: "Vai servir cafezinho pra gente, Hélio?" Bruno nem olhou: "Só não encosta em mim." Henrique caminhou até a porta do auditório. Segurança tentou barrar. Marcos falou: "Deixa entrar. Quero ver ele passando vergonha quando o conselho ver." Henrique entrou sob risadas. Pedro estava no fundo, convidado por Ana como testemunha. Ele tremia sem entender. O presidente do conselho, Roberto Siqueira, iniciou: "Obrigado pela presença. Hoje vamos tratar de cultura e integridade." Marcos bocejou. Paula mexeu no celular:
Bruno sussurrou. Mais uma palestra. E quando eles pensaram que tinham vencido o tédio, Roberto olhou para Henrique. Roberto falou. Antes de começar, temos uma entrega especial. Marcos ironizou. Quem é você para falar? Henrique respondeu. Eu sou o dono da empresa que vocês acham que controlam. Primeira bomba. Henrique tirou o boné. Henrique Azevedo, fundador, acionista majoritário. Paula arregalou os olhos. Bruno ficou travado. Marcos tentou levantar. Isso é mentira. Marcos riu. Finalmente algo útil. Roberto continuou. Entreguem o microfone ao senhor ali. Henrique caminhou até a frente. O riso morreu. A câmera do auditório fechou no rosto dele. Henrique colocou a sacola na mesa e disse: Vocês pediram respeito no cardápio, mas serviram desprezo no dia a dia. Henrique olhou para o conselho. Mostrem o registro societário. A tela exibiu documentos. Nome de Henrique, participação, assinatura digital. O auditório murmurou. Marcos sentou de novo, pálido. Paula levou a mão à boca. Bruno começou a suar. Pedro, no fundo, deixou escapar. Meu Deus. Segunda bomba. Henrique apontou para a tela. E já que vocês gostam de espetáculo, ele clicou. Vídeos apareceram. Marcos empurrando a mochila e derrubando comida, Paula humilhando Pedro, Bruno negando água e chamando gente de ruído. O som ecoou no auditório. Marcos gritou, Isso tá editado. Henrique respondeu, Tem metadado, data, hora e perícia. Paula chorou. Eu tava nervosa. Henrique devolveu. Nervoso não transforma ninguém em cruel, só revela. Bruno tentou rir. Isso é só brincadeira. Henrique aproximou e falou firme. Brincadeira não desativa a conta de trabalhador. Brincadeira não ameaça a polícia. Brincadeira não mata a dignidade. Bruno perdeu o sorriso. O rosto dele ficou duro, e os olhos procuraram saída. Terceira bomba. Ana levantou uma pasta. Não é só assédio, é fraude. Bruno congelou. Ana abriu planilhas e disse, desvio de reembolsos, notas frias, fornecedores fantasmas. O conselho exibiu extratos. Bruno gritou, mentira, isso é perseguição. Isso. Roberto, do conselho, falou. A auditoria externa confirmou. E a Polícia Federal já foi notificada. Bruno ficou sem ar. Paula começou a soluçar alto. Marcos bateu na mesa. Eu fiz a empresa bater meta. Henrique respondeu. Bateu meta pisando em gente. Marcos tentou se justificar. Henrique, eu só mantive ordem. Henrique perguntou. Ordem ou medo? Marcos travou. Paula falou entre lágrimas. Eu trabalhei muito para chegar aqui. Henrique respondeu. Então você devia ter lembrado de quem tá lá embaixo. Bruno se levantou com raiva. Você vai destruir minha vida. Henrique olhou nos olhos dele. Você destruiu a sua quando achou que ninguém estava olhando. Bruno tentou correr, mas 2 seguranças entraram e ficaram ao lado dele. Ele tremeu de ódio e pavor. O auditório explodiu em reações. Alguns funcionários choravam, outros aplaudiam. Quem era terceirizado se olhava como quem finalmente era visto. Pedro levou a mão ao peito, respirando curto, como se a justiça fosse um choque elétrico. Henrique chamou Pedro à frente. Pedro levantou devagar. Marcos sussurrou. Esse moleque? Henrique respondeu alto. Esse trabalhador. Pedro chegou tremendo. Henrique colocou a mão no ombro dele. Você foi humilhado aqui dentro e perdeu a conta por vingança. Henrique continuou. A Azevedo Pay vai reparar isso. Ele olhou para o conselho. Criaremos um programa de contratação e bolsa técnica para entregadores parceiros. E o Pedro será o primeiro contratado da nova área de relacionamento com motoristas. Pedro arregalou os olhos. Eu? Henrique assentiu. Você. Porque caráter não depende de terno. Pedro chorou sem vergonha. Do fundo, Ana sorriu aliviada. Juliana, do RH, também chorava como quem se solta de um medo antigo.
Henrique virou para Marcos, Paula e Bruno. Vocês três estão demitidos por justa causa, hoje, agora. Marcos gritou. Você não pode. Roberto respondeu. Podemos e vamos. Henrique completou. E seus bônus serão bloqueados para ressarcir vítimas e a empresa. Paula caiu na cadeira sem força. Marcos começou a negociar. Eu devolvo, eu faço acordo. Henrique respondeu. Acordo vocês já fizeram entre vocês. Agora é com a lei. Bruno, desesperado, começou a insultar. Você é um ingrato. Henrique ficou firme. Ingratidão é cuspir em quem constrói a base. Bruno começou a chorar de raiva, o rosto vermelho, a voz falhando. Eu vou acabar com você. Henrique respondeu baixo, perto do microfone. Você já acabou consigo mesmo. Consequências. 6 meses depois, a entrada do prédio tinha outra placa. Bem-vindo. Respeito não é favor. A recepção tinha uma área digna para entregadores, com água, banheiro e tomada. E ninguém mais ria de mochila. Ana foi promovida a diretora de Integridade e Cultura. Ela implementou canal de denúncias independente e treinamento obrigatório. Juliana recebeu proteção e virou coordenadora do RH com autonomia. Ela dizia, eu demorei, mas eu fiz a coisa certa. Pedro começou no novo cargo com carteira assinada e horário fixo. À noite voltou a estudar. A irmã Bia entrou no curso técnico e colou na geladeira um papel. Orgulho do meu irmão. Pedro, agora mais leve, repetia. Respeito é o começo de tudo. Marcos tentou emprego em outras empresas, mas o mercado soube do caso. Ele culpava Henrique, a mídia, o mundo. Mas no fundo, sabia que sua arrogância foi a pá que cavou o buraco. Ele passou a atender telefone de cobrança e sentiu pela primeira vez o gosto do desprezo. Paula foi processada por assédio moral coletivo e perdeu processos trabalhistas. Sem o status, ela teve que encarar a própria história. Procurou terapia e, por ironia, voltou a morar com a mãe. A mãe perguntou, você está colhendo o que plantou? Paula chorou e não respondeu. Bruno virou réu por fraude e lavagem. Seus bens foram bloqueados. Ele tentou jogar culpa em terceiros, mas as planilhas falavam mais alto. Quando foi intimado, lembrou da frase que disse, eu controlo tudo. Descobriu tarde que ninguém controla o karma. Henrique levou Dona Lúcia para o tratamento. 1 ano depois, ela estava melhor, caminhando devagar no parque. Ela olhou o filho e disse, você cumpriu a promessa do seu pai. Henrique respondeu emocionado, eu quase falhei. Ela apertou a mão dele. Mas você voltou. Henrique criou um fundo para a educação de familiares de entregadores e terceirizados. Ele também exigiu que executivos passassem 1 dia por mês acompanhando a operação, sem privilégios. Alguns reclamaram. Henrique foi direto. Quem não aguenta a base, não merece o topo. Lição moral. A vida tem um jeito curioso de devolver o que a gente oferece ao mundo. Humilhação volta como vergonha, arrogância volta como queda. E respeito. Respeito volta como paz, portas abertas e gente que te olha com orgulho. Nunca trate alguém como se fosse menor, porque você não sabe quem essa pessoa é, nem o que ela carrega nas costas. A mochila de alguém pode pesar mais do que seu ego consegue levantar. E a verdadeira grandeza aparece quando ninguém precisa te aplaudir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que dignidade não tem cargo. E me diz nos comentários, você já viu alguém ser maltratado por trabalhar com entrega ou serviço?